As casas do futuro desafiaram as leis da física. Esqueça o que você conhece como casa, pois o que se espera do futuro é tudo que não temos hoje. Ou quase tudo. Com tecnologia de ponta e todos os serviços domésticos 100% feitos por robôs. É o fim da casa como conhecemos. E o começo de uma mudança sem volta. Pera. Talvez essas realmente sejam as casas do futuro. Mas o que eu realmente quero mostrar é como serão as casas brasileiras, não daqui sabe-se lá Deus quantos anos, mas sim daqui 5, 10, 20 anos. Essa sim, podemos saber o que realmente está por vir. Mas uma coisa que foi dita é certa. As casas do futuro não serão mais como a maioria das casas de hoje. E como aqui ninguém tem tempo a perder, a explicação já será agora, sem enrolação. E os motivos principais são tempo e motivação. Talvez, há 200 anos atrás, nossos ancestrais eram pessoas mais pacientes. Afinal, para praticamente tudo, levava-se um tempão. Se queria ir na cidade vizinha, a carroça não chegava aos 60 km por hora, como um carro hoje em dia. Se queria saber as fofocas recentes da sua família de outro estado, escrevia-se uma carta e esperava semanas até a resposta chegar. Se queria aprender algo novo, que encontrasse um livro que conseguisse te ensinar. Mas hoje, tudo isso é feito rapidamente, quando não instantaneamente. Levar 2 anos, com sorte, para construir uma casa parece meio ultrapassado, não é mesmo? Quando se vai construir uma casa, existem 2 leis que parecem regir uma obra, das quais, se não acontece, são as exceções, que são obra levando mais tempo do que o previsto para ficar pronta e custando mais caro do que o que foi planejado. Aliado a isso, após que se você já quis fazer uma reforma ou uma obra, não deve ter sido fácil achar um pedreiro bom, na hora que você precisava. Parece até uma espécie em extinção. E a verdade é que realmente está a caminho disso. Mais de 60% das empresas da construção civil estão com dificuldade de contratar e de manter os funcionários. Para efeitos comparativos, de 2010 a 2019, de cada 100 trabalhadores da construção, 19 mudaram de profissão. Para piorar o cenário, além das desistências, não tem sido fácil encontrar novos profissionais. Isso porque as gerações mais novas não demonstram interesse em trabalhar nessa área. Por isso, o segundo motivo é a falta de motivação, que diz respeito à falta de interesse por ingressar ou permanecer na área. Eu não sei como era no seu bairro, mas quando eu era criança, tinha pelo menos 1 ou 2 vizinhos que eram pedreiros. E por ter crescido junto com os filhos deles, o que antes era uma profissão passada de pai para filho, se tornou algo que os pais não desejavam que os filhos se tornassem. Quem nunca ouviu a expressão "estude, pois a caneta é mais leve que a pá"? Afinal, quando se fala em construção civil, a grande parte dos trabalhos é feita embaixo de sol escaldante ou de chuva, carregando sacos pesados e muitas vezes enfrentando jornadas exaustivas. Sem contar que é uma área com muita informalidade, onde apenas 1 em cada 3 trabalhadores é CLT. E essa questão leva a outro problema, que cada vez mais tenho visto: o leilão de profissionais. Não sei por aí, mas eu tenho ouvido bastante reclamações sobre os pedreiros que abandonam as obras, ou que começou a fazer a obra de outra pessoa antes de terminar a primeira. Basicamente, muitos profissionais, quando recebem propostas que acreditam melhores para o momento, aceitam. E se continuar nesse ritmo, a construção civil vai colapsar. Então, afinal, como serão as construções do futuro? Para solucionar esses problemas, grande parte das novas casas no Brasil possivelmente deixarão de serem construídas com a tão superestimada alvenaria e precisarão encontrar formas que se adequem à nova realidade. 2 anos para construir uma casa? Não! Enquanto isso, a família está fazendo o quê? Pagando aluguel e a construção? Provavelmente abdicando de muitas coisas que gostariam de fazer, desde sair para comer uma pizza até ficar anos sem viajar para sustentar o custo, sem saber realmente quanto vai custar ao todo, e com o pedreiro ligando toda semana pedindo para comprar o material que faltou.
Uma vez eu ouvi uma expressão que acredito que faça muito sentido, que dizia que toda casa nova feita com alvenaria tradicional, na verdade, é uma casa reformada. Isso porque você constrói, depois você quebra para passar conduítes e tubulações e depois você remenda tudo. Além do retrabalho, gera um grande desperdício de material e tempo. Já é nítido a busca pela industrialização da construção civil, como casas pré-moldadas, light wall, módulos inteiros prontos sendo encaminhados direto para o terreno onde será instalado e até impressão 3D. Com isso, a necessidade de profissionais dentro do canteiro de obra se reduz e faz com que o tempo de construção seja drasticamente reduzido. Sem contar a redução de desperdício, que estudos apontam que podem chegar a 80%, além do impacto ambiental muito menor. E eu vou ser sincera com você, se eu fosse construir uma casa pra mim, hoje, eu não faria de alvenaria. Eu provavelmente faria com light steel frame. E ao invés de gastar 2 anos construindo, faria tudo em uns 5 meses. Mas uma das maiores barreiras para a implementação desses tipos de construção costuma ser o fato de que as fases iniciais normalmente representam os maiores custos da obra. O que faz com que muita gente acredite que, por serem mais caras no início, essas construções saem muito mais caras do que as de alvenaria convencional. A verdade é que, em muitos casos, o custo é similar ou até menor. A diferença é que o custo da obra de alvenaria é dividido por muitos meses, ou até anos, o que pode acabar causando essa ilusão de ser mais barata. E uma coisa que muita gente não sabe é que esses tipos de construção também podem ser financiadas pela Caixa e por outros bancos, pois são tipos de construções regulamentadas. Inclusive, muitos correspondentes de bancos também não sabem disso, por isso acabam dizendo que não dá para financiar. Afirmo isso porque eu já enfrentei esse problema. Se você foi uma criança nos anos 90, provavelmente deve ter visto aqueles filmes em que a pessoa ia deitar, depois batia a palma e a luz se apagava. Esse era o meu sonho de consumo na infância. E sabe o que eu jamais imaginei quando criança? Que essa tecnologia ia chegar para mim. Parecia tão distante, coisa de gente muito rica. Mas hoje, trabalhamos, conversamos e nos divertimos. E talvez nesse momento você até esteja segurando esse objeto que é muito mais tecnológico, que é o celular. Com ele já é possível não somente apagar as luzes da casa, como também podemos ajustar intensidade e cores, além de verificar as câmeras de segurança, abrir e trancar a porta e até controlar os eletrodomésticos. Apesar de todas essas tecnologias já existirem, quantas pessoas que você conhece têm acesso a todas elas em suas casas, hoje? E há 5 anos atrás? E há 10 anos atrás? De fato, quanto mais avanços tecnológicos são criados, mais vai tornando o custo menor e faz com que se torne mais acessível. E se hoje é possível apagar a luz do quarto já estando na cama, com menos de R$50, basicamente o preço de uma pizza, imagina daqui 10 anos. Mas não para por aí. O bem-estar e a saúde relacionados à casa também estão ganhando espaço no universo da tecnologia, como colchões que monitoram a temperatura do corpo e se ajusta automaticamente para proporcionar uma noite de sono agradável. Sem contar que para os maridos calorentos e as mulheres friorentas, o colchão ajusta a temperatura de cada lado da cama. E para quem tem um parceiro que ronca à noite, vai gostar de saber que ele detecta o ronco e eleva a posição da cabeça. E para quem tem algum idoso na família que mora ou que passa a maior parte do tempo sozinho, estão sendo desenvolvidas tecnologias de proteção, como o piso que detecta passos e quedas. E como ninguém tem tempo a perder, claro que as casas do futuro serão mais e mais automatizadas, e muitos dos serviços domésticos diários poderão contar com a tecnologia para serem reduzidos ou substituídos totalmente por robôs. Claro que essas são apenas algumas das tecnologias que vão se tornar cada vez mais parte do nosso dia a dia. Mas não para por aí. Com os avanços das inteligências artificiais, que hoje ainda não são tão expressivas no quesito casas no Brasil, acredito que vai mudar desde o projeto até o uso da casa no dia a dia. Muitos de nós imaginamos que tem 2 formas de criar uma casa: com orientação de um arquiteto ou engenheiro, ou, como a maioria das pessoas fazem, com vozes da própria cabeça.
Mas os softwares de criação de projetos de arquitetura estão tentando encontrar a terceira forma. Como o software que produz a planta baixa da construção, enquanto o outro desenvolve o layout e a decoração, de acordo com a preferência da pessoa. Sem contar o famoso chat GPT, que produz sugestões de decoração de acordo com a foto do ambiente da casa. E sabe um software que ainda não inventaram, mas que precisa? O que faz você curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal. Mas se bem que isso é tão fácil que você consegue fazer agora mesmo, sem precisar de IA para te ajudar nisso. Ah, claro. Não acredito que esses softwares já sejam suficientes para substituir o trabalho de profissionais como eu. Ainda. Mas eu não coloco a minha mão no fogo para daqui a alguns anos. Não é que profissionais como eu deixarão de existir, ou que perderão clientes, mas sim que 82% das pessoas que já constroem hoje, sem arquiteto ou engenheiro, provavelmente poderão ter resultados melhores do que quando seguindo as vozes da própria cabeça. Outro fato é, as casas e apartamentos estão cada dia menores. De 2018 até agora, estima-se que os imóveis reduziram cerca de 12% do tamanho, o que com certeza pode gerar diversos problemas. Mas existem 5 regras para esse tipo de casa que precisam ser seguidas. E eu te conto cada uma delas nesse vídeo aqui. Confira agora mesmo.